A palavra do Senhor tem como tema nesta manhã, neste momento em que você está ligado conosco, faça o que Deus te mandou fazer. Vamos dizer bem forte comigo? Faça o que Deus te mandou fazer. Agora você vai dizer para você mesmo: eu vou fazer o que Deus me mandou fazer. Amém, amados? Faça o que Deus te mandou fazer. Queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus veio em carne. E Jesus ele veio em carne justamente para manifestar a vontade do Pai. Jesus veio em carne para manifestar o propósito de Deus. E por ele ter vindo em carne, cumprindo o propósito do Pai, ele fez a parte dele. E agora ele atribui à sua igreja o que a igreja tem que fazer como responsabilidade naquilo que a igreja foi chamada. Então eu quero que você entenda sobre uma coisa muito interessante e muito maravilhosa, que é o seguinte: você precisa entender que a parte de Cristo ele fez, mas só que a parte da igreja nós podemos fazer quando nós entendemos o que você vai entender nesta manhã. Muitas vezes a igreja, ela negligencia o que tem que ser feito, porque ela não entende o que nós vamos ministrar agora pela manhã. Então eu quero que você entenda o propósito pelo qual a igreja foi chamada. Jesus, diga, Jesus veio em carne. Então Jesus ele veio em carne. E ele veio, morreu, deu a sua vida por mim, por você, morreu, ressuscitou. E para que o ministério de Jesus continuasse, ou continue aqui na terra, ele enviou o Espírito Santo. Diga, enviou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo foi enviado. E o Espírito Santo sendo enviado, a igreja precisa entender isso de uma forma extraordinária, espetacular. Esse Espírito Santo, hoje, aqui, é a pessoa de Cristo em nós. É o próprio Cristo em nós. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então, Jesus foi, mas Ele enviou o Espírito. E o Espírito Santo está em nós para realizarmos ou continuarmos a fazer o propósito de Deus estabelecido na terra. O Espírito Santo ele foi enviado para consolar, o Espírito Santo foi enviado para guiar, mas a Bíblia diz que para o pecador, o Espírito Santo foi enviado para que o homem seja convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo ele vai trazer convencimento ao coração do homem, que ele que está em pecado, precisa sim se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como Senhor da sua vida, para que ele possa ser justificado. E é como a palavra do Senhor nos diz, ele foi enviado o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo está aqui para fazer um trabalho lindo. Mas esse trabalho não pode ser realizado se a igreja do Senhor não entender o chamado da igreja. Então Jesus, ele veio em carne, agora ele está entre nós em espírito, e ele manda a sua igreja reinar em vida. Diga, reinar em vida. Então ele dá à igreja o poder da igreja reinar em vida. Sabe o que é que os crentes entendem? A maioria das pessoas entende sobre reinar em vida? O carrão de luxo, a casa com piscina, uma vida bacana e, acima de tudo, uma vida soberba, porque a vida soberba faz você não entender o propósito. O soberbo, ele não sente a dor do outro. O soberbo, ele é egoísta. O soberbo, ele apenas olha para si. O soberbo, ele se preocupa consigo mesmo. O soberbo, ele é egoísta e ele não se preocupa com o outro. Então a igreja muitas vezes está entendendo
que esse versículo, esse texto da palavra do Senhor, que ele nos fala para a igreja reinar em vida, é a igreja que muitas vezes, o povo muitas vezes usa esse texto como algo egoísta, soberbo, apenas para o seu proveito. Meus amados, deixa eu te falar uma coisa. Quando o Senhor nos diz que a igreja vai reinar em vida, realmente essa igreja é uma igreja que expulsa os demônios, que cura os enfermos, que liberta os cativos, mas é aquela igreja que veio saquear o inferno e povoar o céu. Reinar em vida é isso. Porque, amados, os bens dessa terra não quer dizer nada com a riqueza futura. E a igreja precisa entender que esse é o papel que o Espírito Santo está fazendo através das nossas vidas. Se você não agir, se você não fizer o que você foi chamado para você fazer, para você realizar, então você não está no propósito. Aquilo que Deus te chamou para você fazer, para você realizar, você deve realizar para realmente estar no propósito de Deus. E para estar no propósito de Deus, você precisa atender ao que Deus te convocou. Então Jesus fez a parte dele, envia o Espírito Santo está em nós e a igreja agora precisa fazer a parte dela. Então Deus habita em você, para quê? Para que Ele seja os seus pés, as suas mãos. Deus habita em mim e em você, para nós realizarmos esse propósito do Senhor. Hoje pela manhã eu me acordei e comecei a meditar sobre esses assuntos, eu disse, meu Deus, é verdade. Então, a Bíblia diz em 1 Coríntios 6:19, veja aí como está escrito, 1 Coríntios 6:19, com o Senhor sendo seus pés, suas mãos, a sua boca, o Senhor sendo você, agora eu e você, nós somos a esperança para o povo, a esperança para as nações, a esperança para o perdido, a esperança para aquele que ainda não tem a salvação, aquele que ainda não conheceu a verdade. Jesus veio, se preocupou tanto, e quando ele desceu aqui, e ele se fez carne, irmãos, ele disse, a vontade que eu tenho, a fome e o desejo que eu tenho por comer, é ganhar almas, é viver, fazer a vontade do meu Pai aqui na terra. E Ele quer que nós tenhamos essa vontade, essa sede, esse desejo. Você sabe que a igreja primitiva, ela evangelizou a Ásia toda, naquela época, em apenas 2 anos. A Ásia foi evangelizada em apenas 2 anos. E o evangelismo na Ásia aconteceu porque eles saíram das 4 paredes. Eles foram ao encontro das pessoas e foram ganhar as pessoas de casa em casa. Olha só, preste atenção nisso. 2 anos apenas. Aí você pode dizer, pastor, mas aquele tempo era resumido, poucas casas. Você é quem pensa, amados. Segundo os estudiosos, eles dizem que só no dia quando Jesus foi crucificado, tinha mais de 1 milhão de pessoas assistindo aquilo ali. O drama da paixão de Cristo. Então você precisa entender que é justamente isso. A igreja foi chamada para revolucionar, para fazer uma diferença. Sabe o que é? Um cara pregar 3.000 almas, 5.000 almas se converter? Lá no início, lá no comecinho da história da igreja. E nós hoje procuramos desculpas, subterfúgios, e que nós não fazemos o que tem que ser feito muitas vezes, porque o nosso egoísmo tem nos travado, os nossos achismos têm nos guiado e têm nos impedido a realizar o propósito. E a igreja de Deus precisa entender que a igreja foi chamada aqui nesta terra para realizar o propósito de Deus através da igreja, porque o Espírito Santo está em você. Se o Espírito Santo está em mim, ele não está em mim apenas porque ele me selou, sou selado pelo Espírito Santo para ter a presença de Deus em mim. Não, o Espírito Santo está em mim para que eu possa realizar, manifestar
a glória, o poder, as virtudes de Deus através das ações com o poder de Deus em mim. Porque o Espírito Santo de poder, o Senhor nos deu poder para desfazermos as obras de Satanás, realizarmos o propósito de Deus, e é isso que a igreja precisa entender. Então, se esse Espírito de Deus está em mim, eu agora preciso entender que eu não simplesmente fui salvo, selado com a presença do Espírito Santo, para esperar um dia a minha senha chegar, o dia da morte chegar. Eu fui selado apenas porque eu estou de boa, agora estou em Cristo, estou salvo e que tudo mais, é isso. Tem gente que diz assim, eu estou garantido, que se dane o resto. E eu quero dizer para você, o amor de Deus não está manifestando no seu coração. Enquanto não há inquietação para você ganhar almas, eu quero dizer para você, o amor de Deus não está ardendo dentro de você. O seu comodismo, o meu comodismo, o nosso comodismo, ele faz muitas vezes, ele reina em nós através do nosso ego. O que o comodismo faz? O comodismo faz você se preocupar com os seus negócios. O comodismo, ele é comandado pelo egoísmo. O egoísmo, ele dita as normas para você. Você aparece muitas coisas diante dos seus olhos, muitos obstáculos para você não realizar o propósito de Deus, para você... Então, esses propósitos que aparecem para não realizar o propósito de Deus são propósitos egoístas. O egoísmo, ele faz você pensar, tenho muita coisa para fazer, tenho muita coisa para resolver, tenho casa para limpar, tenho menino para cuidar, tenho isso, tenho aquilo. E o tempo passa. O egoísmo faz você não perceber que você tem uma família, que você precisa incentivar a sua família a ganhar vidas para Jesus. O egoísmo faz você muitas vezes não perceber que as suas falhas aos cultos é pelas preocupações das coisas que você tem a fazer. E o egoísmo não deixa você ver os resultados lá na frente que você vai colher. Porque muitas vezes o egoísmo impede você fazer o trabalho de Deus, realizar o trabalho de Deus, estar nas reuniões, e você vai, como eu disse ontem, discipulando seus filhos, discipulando aqueles que você deve ganhar para Jesus, há muitas vezes não ter o compromisso com o reino. Então, nós precisamos entender que, se não abrirmos os nossos olhos para tais questões, o egoísmo nos domina. Agora, vamos voltar para cá. Então, Deus, ele habita em você para ser os seus pés, para ser as suas mãos. 1 Coríntios 6,19 diz, acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Diga, o meu corpo é santuário do Espírito Santo. Aí ele diz, acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Olha que coisa forte. Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Enquanto nós não entendemos isto, viveremos os nossos propósitos, os nossos planos, o nosso egoísmo. Enquanto nós não entendemos que somos templo do Espírito Santo, nós vamos estar lutando pela nossa soberba, pelo nosso reino aqui na terra, e não realizamos o propósito de Deus. E o Senhor disse, o Espírito Santo foi dado a vocês, vocês precisam entender que esse Espírito que foi dado a vocês, simplesmente foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, vocês estão aqui para realizar o propósito dEle, o propósito de Deus. E o propósito de Deus é ganhar almas, é realizar a obra, é realizar o propósito de Deus. E enquanto nós olhamos para o nosso reinado, nós não realizamos o propósito de Deus. Enquanto nós pensamos em reinar, somos frios com as coisas de Deus, desanimados com as coisas de Deus. Enquanto você reina no seu mundo, você não tem desejo de congregar, você não tem desejo de estar em uma cela,
Você você é muitas vezes dominado por pensamentos de que eu tenho que ser reconhecido pelo pastor, pela pastora. Eles têm que ver que eu tenho talento. Eles têm que ver que eu posso cantar, que eu posso tocar, que eu posso fazer isso, fazer aquilo outro. As pessoas têm que ver o talento que Deus me deu. Meus pastores não estão vendo isso. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque o Espírito de Deus fala exclusivamente para pessoas que pensam dessa forma. Que altar, holofotes, é importante para ela. E elas querem brilhar, reinar não lá fora, mas reinar no altar, nos aplausos dos homens. E o Senhor disse: não, vocês têm que entender que vocês não são de vocês mesmos, que o desgastar do corpo, da vida de vocês, é lá fora, é ganhando almas. Irmãos, isso aqui, esse dia eu estava dizendo aos meninos, pregar, isso é o mais simples. Cantar aqui, meu Deus, no reino, na obra de Deus, isso é uma fagulhazinha do que se tem que ser feito. O trabalho todo está lá fora. O trabalho está em ganhar. O trabalho está em consolidar. O trabalho está em você parir. O trabalho está em você, criar mesmo. E deixa eu dizer um negócio para você. Tem muito crente que diz assim: mas eu ganhei muitas almas ali na igreja da alegria. Você pode ter ganhado, meu filho, mas pai é aquele que cuida. Parir não quer dizer nada. Você pode ter até parido um filho espiritual que está aqui dentro dessa igreja, mas se dependesse de você cuidar, sem você ter cuidado, se dependesse do seu cuidado com o desleixo que você tem, aquele filho já teria morrido. Então eu quero que você entenda que quando você ganha uma alma para Jesus, você precisa entender que você é pai, e pai é aquele que cria. Pai não é aquele que, a mamãezinha teve o filho. A minha mãe foi uma mulher, uma criança enjeitada na casa de uma senhora. A minha mãe foi criada desde pequena, desde novinha, foi enjeitada, como se diz. Foi enjeitada, e a minha avó de criação criou a minha mãe. E nós considerávamos e consideramos vovó aquela que criou mamãe. Mamãe é aquela que cria. Mamãe não é aquela que tem e larga o filho. Isso é uma mãe responsável. Pai não é aquele que simplesmente faz. Pai é aquele que se responsabiliza. A Bíblia diz: e o vosso fruto permaneça. Eu já ganhei tantas almas. Cadê as almas que você ganhou? Eu nem sei. Filho tem que ser cuidado pelo pai. Filho tem que ser cuidado pela mãe. Você pode ter ganhado o que ganhou, mas se você não criou, meu filho, se você não cuidou, tire essa ilusão da sua cabeça que você vai ter uma coroa nos céus cheio de pedras preciosas, um galardão porque você ganhou. Filho é aquele que ganha, é aquele que cuida. A Bíblia diz: não, preste atenção que eu vou falar, está dentro da Bíblia. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi para que vades, para que deis fruto. E o vosso fruto o quê? Permaneça. Fruto que permanece é fruto cuidado, filho. Quem joga uma semente lá na terra e deixa ela crescer e ela morre, não resultou em nada. Mas aquele que pega uma semente, lança, cultiva, rega, cuida, meu irmão, pode ficar certo. Ela vai se tornar uma árvore frondosa. Ela vai se tornar uma árvore frondosa com resultados. E filhos que dão resultados são filhos cuidados. E quem tem, quem pariu e quem enjeitou, quem deixou, quem jogou na mão do outro, acabou, velho. O galardão é de quem cuida. Eu quero dizer isso para você. Eu sei que para alguns vão dizer assim: não, porque a palavra não fala desse jeito. A palavra fala o contrário. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo.
mas o Senhor fala sobre o discipular. E é importante que a igreja entenda que você foi chamado, você tem o Espírito Santo para você ganhar, para você discipular, para você instruir, para você amar, para você consolidar. Queridos, como corpo, nós somos chamados para realizar o processo de Cristo através de nós. Preste atenção nisso. Vocês, a Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 27. Vamos lá. Como corpo, nós somos chamados para realizar o processo de Cristo através de quem? Das nossas vidas. Então ele diz aqui em 1 Coríntios 12, 27, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, se eu sou membro do corpo de Cristo, eu sou chamado como membro do corpo para realizar o que o corpo tem que realizar. Se eu, com a minha mão, anos atrás, eu me lembro que eu desloquei o pulso. E eu fiquei com a minha mão engessada, acho que 21 dias. Quando tirou o gesso, eu senti uma insegurança, uma fraqueza tão grande na minha mão, que eu ficava, meu Deus. Alguns anos atrás eu tive um acidente de moto, deslocou meu ombro, isso aqui e meu braço ficou morto. Ficou sem movimento algum. Quando tirou todo, passei vários dias com aquilo ali, quando tirou, não movimentava. Eu dava um sinal para a minha mão fazer isso, ela não fazia. Eu tinha que jogar a minha mão, meu braço assim, para ele obedecer. Por quê, pastor? Eu senti uma fraqueza. Ligamentos, tendões foram danificados. E aquilo que não se movimenta, termina o quê? Estragando, estagnando. Tem muito crente que precisa entender isso. Meu braço começou voltando ao normal quando eu comecei fazendo fisioterapia. A minha mão, meu pulso começou ficando fortalecido quando eu comecei fazendo fisioterapia. Tem muito crente que está deixando o membro, o próprio corpo se atrofiar. Aí é por isso que às vezes o cara não tem mais força para evangelizar, para pregar. A pessoa não tem força para ir ao campo. Ele não vai às pessoas, porque o membro, você como membro, você está o quê? Está parando. Diga ao seu vizinho, não pare. Diga, não para, irmão, em nome de Jesus. Então nós somos corpo de Cristo individualmente, membros, como diz, membro desse corpo. Você é membro do corpo de Cristo para exercitar, vamos dizer, com muita força, com muita garra, para você acordar neste momento. Diga, eu sou membro do corpo de Cristo para realizar o propósito. Entendeu agora? Então, se você não realiza o propósito, você atrofia. Você abafa a obra do Espírito em você. É por isso que tem muita gente que não está fazendo nada. Tem muita gente, a célula vazia. Só os papagaios e os periquitos toda semana. A célula não muda a cara. A igreja não muda a cara. Quantos convidados você trouxe nesse momento para essa reunião? Quantos convidados você tem levado para a sua célula? É isso que a igreja precisa entender. Mas nós estamos clamando a Deus, Senhor, dá-me condições financeiras, dá-me um carro para eu ir buscar as pessoas, dá-me isso, me ajuda, fortalece-me, ajuda nos meus negócios, me prospera, e faça. A gente faz de Deus o quê? Um menino de serviço para nós. Poucos de nós estamos preocupados em dizer assim, Senhor, me faz, me habilita, me capacita, me enche de uma graça, de vontade de fazer, de vontade de uma pujança de realizar o teu propósito. Como eu tenho uma pujança de ganhar dinheiro, eu quero essa mesma pujança para realizar o propósito de fazer a tua obra. A gente não pede isso. A gente pede, Senhor, abençoe meu trabalho, meus negócios, prospera minha vida financeira, abençoe minha casa, Senhor, me dá o dinheiro, eu quero comprar meu carro, minha casa, eu quero comprar. Isso é bom, irmão, mas eu vou dizer uma coisa para você. A vontade que você tem de conquistar, e que você ora com tanto otimismo, com tanta vontade, você não tem orado para Deus fazer algo através de você. Não há fome, não há sede. Por quê? Porque o membro, você está enrijecido, você está atrofiado, e você nem percebeu que você é corpo de Cristo,
e que você precisa exercitar essa área na sua vida. A área de ganhar pessoas. A área de fazer a obra de Deus. Quando você não faz e realiza o propósito de Deus, porque Cristo morreu por você, esse é o âmago da mensagem. Cristo morreu por você, ressuscitou ao terceiro dia, enviou o Espírito Santo, está à destra do Pai, enviou o Espírito Santo para mim e para você. O Espírito Santo está em nós para realizarmos o propósito de Jesus, que está nos céus agora à destra do Pai, através do Espírito Santo em nossas vidas. E o Senhor está dizendo, vocês precisam realizar isso. E quando vocês não realizam, vocês estão dominados pelo processo de incredulidade. Marcos capítulo 6, eu queria que você abrisse lá versículos 5 e 6. Irmãos queridos, preste atenção nisso. A incredulidade que você tem dentro de você, eu não consigo fazer, eu já fui atrás, ele não quer nada, eu já lutei tanto. A incredulidade faz você parar. A incredulidade lhe engessa. A incredulidade não deixa você lutar pelo reino de Deus, em prol do reino de Deus. E eu vou lhe mostrar que a incredulidade, ela é algo terrível. A incredulidade trava você. Ela engessa você. A incredulidade não deixa você realizar. Porque a incredulidade ativa em você, faz você ser demente, desculpa a expressão, no reino, na obra de Deus. Por que demente, pastor? Porque a incredulidade não deixa os sinais te acompanhar. Olha só, e estes sinais acompanharão a quem? Aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e tal, curarão os enfermos, se tomar alguma coisa, os comer, beber, alguma coisa mortífera não fará mal algum, e se impuser as mãos sobre os enfermos serão o quê? Curados. Mas antes diz, ide. Para que os sinais aconteçam em mim, eu tenho que ir. Para o poder de Deus manifestar através de mim, no Espírito Santo está em mim, eu tenho que ir. Então, se eu estou apenas nos quatro paredes aqui na igreja, não faço nada, eu não estou indo, amado. E quando você vai atrás, e quando você evangeliza, quando você ganha as pessoas para Jesus, quando você realiza o propósito de Deus, você vai descobrir enfermos, você vai descobrir possessos, você vai descobrir pessoas necessitadas do milagre. E aí é quando os sinais te acompanham. Sabe o que aconteceu com Jesus? Jesus via a igreja, o povo, aliás, onde ele morava, a família que eu digo, os conterrâneos, eles simplesmente não viram o poder de Deus. Porque, sabe, talvez você possa dizer que, mas não se enquadra aqui direito com as questões do ID. Preste atenção, a incredulidade, que é a falta de ação, você não agindo, ela tolhe o agir de Deus. Então é através de você que Jesus age. E se você negligenciar o que tem que ser feito, você não vai ganhar uma alma penada sequer. Se você negligenciar o que tem que ser feito, você não vai ganhar ninguém para Jesus. E eu quero te mostrar agora que o povo conhecia Jesus. Se você conhecer, ler a história aqui, você vai ver o contexto. Sabia quem era Jesus. A Bíblia diz em Marcos 6, 5, 6, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, o quê? Ensinando. Sabe, Jesus é o seguinte, ele chegou lá, no meio do povo dele, da família, dos parentes, dos conterrâneos, e a galera não deu o mínimo de crédito para Jesus. Fez alguns poucos milagres, e Jesus partiu para ensinar. Sabe o que a gente entende por isso? Sabe o que a gente entende por isso? Quando existe uma igreja que não obedece o líder, quando tem um povo que não se dispõe, Jesus pega aquela unção daquele povo ali, ó, transfere para quem quer fazer. Pastor, e quem não faz? Tem resultados terríveis, irmãos. Quando nós somos acomodados, não pense que a acomodação minha e sua não vai ter resultado. Vai sim. Nós vamos ter resultados negativos. Vou te mostrar mais para frente.
Deus, irmão, só visitará o necessitado. Deus só libertará o cativo. Deus só salvará. O Espírito Santo só convencerá, só ajudará aquele a quem a igreja for. Aquele a quem você for. Eu não vou botar a igreja no coletivo, porque muitas vezes o cara fica se eximindo. É a igreja. É você, amado. Você tem sido muitas vezes aquela pessoa acomodada. A Bíblia diz: como eles crerão se não há quem pregue? Gente, dentro da família, muitas vezes você tem sido covarde, não tem pregado o evangelho. Sua mãe e seu pai vai morrer sem Jesus, porque você tem sido um covarde que vem para a igreja, senta numa cadeira e não tem coragem de confrontar teu pai e tua mãe com amor, falando a verdade da palavra. Hoje de manhã, quando eu estava, o Senhor me dando essa ministração e eu anotando, eu senti um cheiro de rosa, mas tão forte. E eu digo: Senhor, o que é isso? Morte, ele disse, morte. E eu disse: misericórdia. Mas um cheiro daquela rosa, aquelas rosas que as pessoas colocam assim, nos caixões de defunto. E o Senhor disse: é rosa, filho, é morte. É morte que está se aproximando de algumas pessoas. Alguém vai morrer. Eu disse: misericórdia, meu Deus. E quando o Senhor me disse aquilo, Ele só fez dizer isso: alguém vai ser retirado desta terra. Não me disse se era crente, não me disse se era, só fez dizer isso. E aí eu comecei pensando: cara, se eu e você sabemos dessas verdades, e morre um ente querido, um parente nosso, alguém conhecido nosso, que a gente não evangelizou ele, e essa pessoa morre sem Jesus, meus amados, coisas boas não vêm para a nossa consciência. Lá na frente eu vou te mostrar o que acontece. Então eles só crerão se você pregar. Ninguém sabe a senha de quem está a caminho, mas que ela está pertinho, está. Talvez seja a minha senha, ou talvez seja a sua senha que está aqui nesta manhã, ou que está assistindo essa ministração agora. Talvez seja a senha do nosso parente, do nosso amigo, de alguém que tanta gente estima, que tanta gente considera. A vovozinha do meu coração, o vovozinho do seu coração, a mamãezinha, o papaizinho, aquele que você acha que é eterno aqui na terra. E o Senhor está nos chamando e nos dando um alerta: é preciso você fazer algo. E como eles crerão? Eles crerão se eu pregar. Eles serão iluminados se eu for a luz para essas pessoas. Como eu disse para você, nós pedimos tantas coisas a Deus, mas não pedimos para Deus para evangelizar. Senhor, me dá o carro, me dá o emprego, mas não pedimos a Deus para evangelizar. A gente esquece disso. Queridos, eu quero dizer para você que Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Mas como é que Ele efetua? Ele efetua em nós a mudança que o outro precisa. Vocês estão entendendo agora? Pois Ele é quem efetua o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Ele efetua em mim essa mudança para eu alcançar, tocar no coração daquele outro, do outro que está precisando do meu auxílio, do meu socorro. Quem entendeu, diga amém. Diga com mais alegria, com mais força. Diga amém, Jesus. Então, meus amados, você é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Não, pastor Jesus, você é a imagem de Cristo. Você é a presença de Cristo aqui. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Quando o Senhor diz: vós sois deuses, o Senhor está falando justamente nesse sentido. Eu sou a imagem
E a Bíblia diz, lá no livro de Mateus 5, 14 a 16, que não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está onde? Nos céus. Então o Senhor está dizendo assim, para você, para mim, nós somos luz. As boas obras, sabe o que é? É você ir atrás das pessoas, é você fazer. Olha, irmãos, olha para cá. Muitos de vocês, Satanás tem acusado, dizendo assim, teu testemunho é muito fraco para ganhar alguém para Jesus. Diga bem forte comigo, é mentira do diabo. Você não é uma pessoa que tem testemunho. Você tem que ter uma mudança de vida. Você tem que pregar com a sua vida. Você tem que pregar com a sua boca. Mas mas pastor, o senhor não está vendo não o que foi que o Senhor disse aqui claramente, para que, o quê? Olha o que está dizendo aqui, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, ao Pai de vocês. Quem é perfeito, irmão? Sem defeito. As boas obras significa você ir lá, você falar de Jesus, você ganhar pessoas para Jesus. Porque se eu e você tivéssemos que ter um testemunho 100% e fôssemos perfeitos 100% para evangelizar a outros, nunca isso iria acontecer nesta terra, porque nós vamos ser imperfeitos até o dia da nossa morte, nós iremos pecar até o dia da nossa morte. Você vai se estressar, você vai chegar momentos que você vai perder o equilíbrio até o dia da sua morte. Muitas vezes o cara está lá internado, sofrendo, os médicos tratando o cara, e o cara lá morrendo doente, olha para os médicos com raiva e diz coisa com os médicos. O cara está morrendo, mas nem ali ele está tendo controle. Porque vai levar outra furada, porque vai ser tratado, vai ser arrancado uma casca de ferida, vai ser feita uma sepsia, e o doente fica com raiva dos médicos, dos enfermeiros, perde o controle, perde o domínio. O cara já morrendo, mas ele não muda, ele não tem. O Senhor diz, o fruto do Espírito está em vocês, é só vocês colocarem em prática. Significa que se vocês não praticarem, simplesmente o fruto do Espírito não manifesta. As obras, vocês precisam entender que também o fruto do Espírito e outras coisas mais, isso são obras sim. Mas eu quero dizer para vocês que vocês não são perfeitos sem defeitos. E que a obra é essa, ide por todo mundo, evangelizai aquele que necessita ser salvo. Quem entendeu, diga amém. Então, se você tem um parente, que você olha para ele e diz assim, eu prefiro não ser crente, para ser crente desse jeito. Você prefere ser o quê? Você que está online agora. E às vezes dentro de casa a gente escuta isso, né? E não é crente? Não é crente? Como se crente tem que ser a perfeição total. Ele tem que estar, sabe, ele tem que ser anestesiado aqui em tudo. Não, irmãos. Enquanto tu está aqui, ó, nesse corpinho, você vai ser cheio de falha, cheio de defeito. Tem hora que você vai chamar nome mesmo. Tem hora que você vai mandar o outro se danar. Tem hora que você vai querer bater no outro. Tem hora que vai faltar o equilíbrio. Vai faltar sim. O povo tem que entender a maturidade. A maturidade é isso, é você entender quem é você e você poder se controlar e você ter um domínio, você começar a trabalhar em você. A Bíblia é tão incisiva nisso que ele diz assim, transformai-os pela renovação da vossa mente. Ou seja, vai haver uma transformação no conhecimento da palavra e eu vou começar a praticar. Mas isso não significa que eu sou anestesiado a ponto que eu sou perfeito sem defeito. Eu sou um defeito, eu sou cheio de defeitos mesmo. Mas eu preciso entender que mesmo cheio de defeitos, eu posso realizar boas obras. As obras do meu Pai é ir, evangelizar, ganhar almas, fazer a obra de Deus e acabou a história. Então não deixe ninguém travar você, impedir que você faça a obra de Deus, olhando para você e dizendo assim, olha o testemunho. Eu prefiro não ser crente do que... Para que tu está falando tanto de Jesus? Agora tem um detalhe. Com isso eu não estou abrindo espaço para você ser uma pessoa que dá mau testemunho.
Uma pessoa que dentro de casa trata as pessoas de todo jeito, que desrespeita, que no emprego você é um imoral, que você diz o que você quer, porque você vai, e essas palavras serão pesadas. Pais que tratam esposa, maridos e pais que, estou falando sobre macho, que trata mal sua mulher, sua família, vai arcar lá na frente. Vai ser abandonado, vai morar lá dentro de um quartinho abandonado. Sujeito a viver uma vida desgraçada. Conhecedor da palavra é você ir para a cruz, é você não viver mais para você, mas você viver para o Senhor e dizer assim: eu preciso renunciar à natureza pecaminosa que tenho, essa natureza que ainda me domina. Amém ou não amém, pessoal? Então é preciso você entender, você não está impedido de evangelizar, mas também você não está impedido de realizar o propósito de Deus, e é viver uma vida de testemunho lá fora, para as pessoas, e saber que isso pesa na sua vida. A esposa que trata mal o esposo, trata mal os filhos, a pessoa, o crente que vive dando escândalos em todo, a Bíblia diz: ai daqueles que causam escândalos, irmãos. Então eu quero deixar bem claro para você aqui, a maturidade vem através dessa palavra, que você não é perfeito sem defeito, mas que também você não pode ser salvo para viver uma vida de imperfeição, uma vida em que você quer viver de todo jeito. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Meus amados, então, pessoas irão para o inferno, muitas vezes enquanto nós estamos orando. Quem fez a listinha de 5 pessoas? Levanta a mão assim, bem alto. Enquanto você ora, elas vão para o inferno. Como é, pastor? Sou sincero com você. Você não teve nem coragem de fazer uma lista. Imagino aquelas que estão pertinho de você, ai delas, que nem coragem de fazer uma lista de pessoas para você ganhar, você teve. Imagina como elas serão. Mas aquelas que você está orando apenas, muitas delas vão para o inferno. Por quê, pastor? Porque você não está indo. Então, orar não significa nada se você não agir, se você não for. Diga bem forte comigo: eu tenho que agir. Diga mais forte: eu tenho que agir. Olha, Isaías 6:8 diz assim: então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me, Senhor. O profeta Isaías está nos ensinando aqui que não é simplesmente ouvir: Deus falou comigo, eu devo ganhar alma, meu Deus, eu tenho que agir. Não, ele está dizendo assim: eu citei a proposta para vocês, quem está disposto? Você tem que dizer: Senhor, envia-me a mim. Porque pessoas que você ora por elas, mas você não age, elas vão morrer. E se elas morrerem sem aliança com Jesus, elas irão para o inferno. Amém ou não amém? Lembre-se que o Espírito Santo convence, mas quem tem que testemunhar é você. Diga bem forte comigo: o Espírito Santo convence. Não, diga com vontade, faz de conta que você jantou, tomou café, almoçou, lanchou. Diga bem forte comigo: o Espírito Santo convence. Diga: mas quem tem que testemunhar, bata no peito, sou eu. Não adianta você pensar que o Espírito Santo vai soprar: meu filho, eis que eu estou aqui, eu vi que você é uma pessoa muito especial, eu vou te salvar. Coisa nenhuma, meu mano. Ele convence, mas quem tem que testemunhar somos nós. É eu e você, você tem que ir ao perdido. E quero concluir dizendo para você: nós temos um grande compromisso de pregar, nós temos um grande compromisso de evangelizar. Irmãos, ninguém escapa desse compromisso. O próprio apóstolo Paulo, ele falou algo tão interessante, que ele disse: nós vamos prestar contas diante do Senhor sobre as nossas negligências, ou também sobre tudo que nós fazemos para o Senhor. E Paulo, ele nos alerta uma coisa muito interessante aqui no livro de 1 Coríntios 9:16, ou 9:16 diz assim: contudo, quanto prego o evangelho, não posso me orgulhar. Olha que negócio. Pois me é imposta a necessidade de pregar, e ai de mim se não pregar o evangelho. Deixa eu ler de novo para você. Paulo, ele nos alerta: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar.
pois é imposta a necessidade de pregar. E ele diz lá no finalzinho, depois do ponto: ai de mim, se não pregar o quê? O Evangelho. Paulo disse: ai de mim. Então tem um peso de responsabilidade sobre nós, se não pregarmos o Evangelho. Ezequiel também nos alerta, ele diz assim: quando eu disser, lá em Ezequiel capítulo 33, Ezequiel 33, 8 e 9, o Senhor diz assim: quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar, ou seja, você não evangelizar, você não ir ganhar, dizer que o ímpio está perdido. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei, eu demandarei você responsável pela morte dele. Irmão, você já pensou que coisa forte? Quem está entendendo isso? Entretanto, se você, de fato, advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua o quê? Responsabilidade. Quem entendeu? Você quer estar livre da responsabilidade? Você tem que ganhar aquele que está mais próximo de você. Você tem que ir, você tem que falar. Olha, nem que seja 10 minutinhos, não seja aquele enchedor de saco, me perdoa a expressão, que chega lá e passa lá e quer tirar o tempo todinho da pessoa. O cara está cheio de compromisso, amados. Vai lá e diz: 10 minutos, tem um tempinho comigo, é rapidinho. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, estava pensando em você. Mas entra no assunto, não vai falar sobre a história da política do Brasil, o que está acontecendo. Irmãos, desde criança isso é desse jeito. Entenderam agora? Então é perca de tempo, a gente está falando, deixa para lá. Não vai falar sobre os acidentes, as coisas ruins estão acontecendo. A morte de fulano, não sei o quê. Chega lá: fulano, eu vim aqui. Eu não vou tomar muito do teu tempo, só 10 minutos. Pode me atender? Eu não vou passar, eu vou até olhar a hora, pronto. São 11 horas e 20 minutos, 23 minutos. 11h33 eu saio daqui. 10 minutos, você me dá atenção em 10 minutos? Sim, você pode falar. Aí você diz: eu estava pensando em você, sobre isso, isso e isso. E eu sei que muitas vezes você está preso a uma religiosidade, e nesses últimos dias tem sido pregado que o importante é crer em Deus, e que religião não salva, e que o importante é todos nós termos a certeza que temos Deus no coração. Eu estou preocupado, porque isso tem se difundido e está errado. Porque não é só simplesmente um lugar que bate tambor e reza um Pai Nosso que Deus está ali. Não é um lugar onde as pessoas vivem atrás de uma intercessora, rogando pela idolatria, que Deus está ali. Não. Deus está onde o Espírito Santo tem a liberdade de agir, pois onde o Espírito de Deus age, aí há liberdade. Deus está justamente na vida daquele que diz assim: eu me achego a Deus e eu quero, Senhor, um relacionamento só contigo. Que eu fiquei preocupado com você, porque eu acredito que você deve estar preso nesse conceito em que você está salvo só porque você crê em Jesus. Você está salvo só porque você vai a uma missa. Você está salvo só porque você faz uma reza. E não é assim. A salvação vem através de uma ação. Você vai citar um trecho da palavra, só um, naquele dia dos 10 minutos. E esse trecho vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Você sabe quem é que está salvo, fulano? João 1,12 diz: aqueles que receberam o sacrifício de Jesus. E aqueles que receberam, a Bíblia diz, eles recebem poder de serem feitos filhos de Deus. Não é depois da missa do 7º dia. Não é numa reencarnação. Não é porque alguém falou que você... Nada disso. Religião não salva mesmo. Mas a Bíblia diz: aquele que me receber,
aquele que vem a mim, o Pai não lançará fora. Mas a Bíblia fala claramente: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não é só você acreditar, mas é você receber do coração e de fato. E a Bíblia diz também que nós precisamos entender que é preciso a gente congregar. 2 versículos, Hebreus 10, 25. Congregai-vos. Não é eu acreditar em Jesus em casa. Não é eu acreditar em Jesus só porque eu estou crendo. É eu procurar me envolver com o corpo de Cristo. E, amados, deixa eu dizer um negócio. Não foram 10 minutos, eu falei isso aqui em apenas 3, 4 minutos. Aquela pessoa vai começar a buscar assunto em você. Se ela não tiver afim de conversar com você 10 minutos, se ela tiver afim só de passar ali os 10 minutos, ela vai fechar a conversa. E você diz: um aperto de mão, tchau, depois a gente conversa. Mas pensa em João 1,12. Pega a tua Bíblia e lê. João 1,12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do homem. Vai embora, irmão. Deixa aquela pessoa em paz. Não tenta explicar a Bíblia toda. Isso aqui é um negócio, isso aqui é profundo, velho. Para você entender isso, leva anos para você ficar estudando e para entender, velho. Você vai morrer e não vai conhecer a revelação total da palavra da Bíblia. Mas não vai mesmo, você vai conhecer 5%, 10% se você for muito interessado. Essa é a verdade. Porque o cara pode ter milhares de versículos decorados, mas a revelação é o que conta, porque a Bíblia diz: a letra mata. E, meus amados, concluo dizendo para você: quem poderá subir ao monte do Senhor? Isto me deu uma inquietação essa semana. Cuidado, você que está preso à idolatria, você que gosta muito das nossas lives, você que fica em casa assistindo, achando bacana. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui agora, para você que está em casa, online. Salmos 24, ele é um salmo davídico. E o Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nele, ou que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Preste atenção, ele é dono de tudo isto. Aí, o salmista fala sobre a estrutura que Deus criou os céus e a terra, pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e firmou sobre as águas. Mas tem uma pergunta, você que está em casa online, você que de repente gosta muito das nossas lives, você que acha que isso aqui é uma reunião de religiosos, você que acha que de repente nós estamos aqui simplesmente porque é a reunião deles, é o que eles creem, é o jeito deles crer na Bíblia, é a igreja deles. Você que acha que eles são crentes, mas eu sou católico, eu sou espírita, eu sou seja lá o que for. Nós estamos falando sobre Bíblia. E você precisa ter seus olhos espirituais abertos. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem uma pergunta aqui, que talvez essa pergunta vai mexer com você nessa manhã, meu amigo, você que está online. A Bíblia diz, Salmo 24, versículo 3, quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas, aquele que tem um coração puro. Talvez você está dizendo: eu tenho mãos limpas e coração puro. Deixa eu te falar quem é que tem mãos limpas e coração puro. Aquele que não recorre aos ídolos, aquele que tem apenas o Senhor como Senhor da sua vida, aquele que não tem entre Jesus e ele não tem um intercessor, nem um intercessor, mas aquele que Jesus é o Salvador da sua vida. A Bíblia diz que não há intercessora, não há intercessor entre Deus e os homens, apenas um que intercede por mim e por você, é Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo, Filho de Deus. E quem é que vai subir ao monte do Senhor? Ou seja, quem vai ser assunto ao santo lugar? Quem será salvo? Aquele que não recorre aos ídolos.
E aquele que não recorre aos ídolos é aquele que não tem outro intercessor a não ser Jesus. É aquele que as suas orações são dirigidas a Ele, a Jesus. É aquele que tem Jesus como único Salvador da sua vida. Não pense que porque você vive dizendo assim, o importante lá é onde Deus... O importante é um lugar onde que Deus fala, onde se fala de Deus, aliás. Não. O importante é que todos os caminhos nos levam a Deus. Não. A Bíblia diz, o Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nem todos os lugares que falam de Deus, Deus está ali. Porque a gente sabe que muitos lugares que bate tambor e as pessoas arreiam trabalho para desgraçar a vida do outro, fala de Deus. Numa reunião, muitas vezes, para começar, rezam. Faz a reza do Pai Nosso. E muitos falam em Deus. Muitos lugares que falam em Deus, tem lá idolatria pendurada por tudo quanto é canto. Os ídolos estão lá. Você sabe disso, Deus tem falado muito para você. Mas você precisa receber isso direto no seu coração neste momento. A Bíblia diz, não subirás no monte, não estarás no lugar santo, diante da minha presença, enquanto você recorrer aos ídolos. Ou você rompe com essa religião sua, com essa religiosidade sua, ou você rompe com essa mentira em sua vida, ou você não será salvo. E eu quero terminar dizendo para você, nós, igrejas, somos levantados para pregar o evangelho de salvação a todos, a toda criatura, mas só será salvo aquele que crê. Quem crê, crer é sinônimo de obediência. Quem crer será salvo. Eu estou falando aqui um pouco duro, mas é com amor, com carinho. Sabe por quê? Porque você tem ficado preso muito tempo pensando sobre a sua religião, fala em Deus, a dos crentes também fala. Então nós estamos todos e somos filhos do mesmo Pai. Não, você não é filho do mesmo Pai enquanto você não fizer uma aliança com Jesus. Enquanto você não romper com a religião, enquanto você não romper com a idolatria, enquanto você não romper com o erro, Jesus está falando com você neste momento. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a palavra que salva. Religião não salva. Essa igreja aqui não te salva, não. Mas o Senhor Jesus já te salvou. E essa palavra salva você. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso a Ele. Aleluia.